Então, vamos falar da curva exponencial, do crescimento exponencial. O que é esse pensamento, essa mentalidade exponencial na prática? O pensamento exponencial é um pensamento que vai contra o pensamento incremental. O que é o pensamento incremental? É o pensamento normal de todo negócio. Eu vou crescendo, eu vou reinvestindo e tal, e vou, pouco a pouco crescendo 10%, depois 30% no ano, 50%. Vamos buscando o crescimento. E todo negócio ele tem 3 fases, basicamente. A fase de lançar, então você se lança no mercado, desde quando você começa, até como prestador de serviço, individual, você se lança no mercado, você começa a fazer lá seus primeiros clientes e tudo mais. Aí você constrói o seu escritório, e aí começa a atender algumas pessoas, e aí vem essa fase de construir, e depois tem a fase do crescimento, que alguns emperram aí. Sim ou não? Crescimento é um desafio, Porque algumas pessoas falam que não dá para escalar serviço, não tem essa coisa? É difícil escalar serviço porque a gente precisa de pessoa, Pessoa é problema, É isso, A gente é um saco de problema ambulante. E quando a gente começa a pensar num pensamento exponencial, a gente acaba demorando mais tempo nessa fase de construção aqui. Por quê? Porque quando você acerta as bases dessa construção, você consegue empurrar essa curva de crescimento mais para cima. E por que eu falo já, desde quando a minha empresa era uma ideia, a gente começou como um blog, e hoje a gente tem um escritório, e tem um representante nosso em São Paulo, e a gente está expandindo, a gente está nesse processo de construção, de crescimento. E aí, quando a gente está aqui, ou quando a minha empresa era apenas uma ideia, um blog, ele já tinha uma crença central. Já tinha algo que eu acreditava e queria expandir isso. E ao longo desse caminho a gente vai trabalhando e entendendo os nossos valores, entendendo o que faz sentido e qual é. E esses valores, eles normalmente são reflexo do empreendedor. Então, esses valores que eu dividi com vocês são valores pessoais meus que se expandem para o meu negócio. Que começa a se refletir nas ações dos meus negócios e dar parâmetros para que a gente possa tomar decisão. E esse parâmetro, ele começa também a dar parâmetro para quem está com a gente tomar decisão. E esse parâmetro também dá para a gente parâmetro para a gente contratar gente. Então, esse fundamento, esse pensamento na base, que parece que é uma coisa meio, sabe, tipo, quer mudar o mundo, não sei o quê e tal, romântico, funciona. Chegou? A despeito de toda, não sei o quê, blá, 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 tal. Funciona, cara. E se você olhar, você vai ver algumas coisas aqui. Algumas dessas empresas aplicam isso na prática também. 149 companhias com faturamento superior a $1 bilhão. A Uber está aqui, ó. Sabe o valuation da Uber atual? 68 bilhões de dólares. É o valuation da Uber. Doido, né? Uma empresa que nem dá lucro. Legal, né? A Xiaomi, chinesa lá, 46 bilhões. O Airbnb, 25,5 bilhões de valuation. E aí, várias outras. O Snapchat ali, ó. Snapchat, 17,8 bilhões é o valuation dele. O Pinterest, 11 bilhões. Pinterest, quem gosta de Pinterest aí? Arquitetos deveriam gostar de Pinterest. É legal. Dropbox, 10 bilhões de dólares. E essas empresas, elas têm uma mentalidade de crescimento 10 vezes mais. E eu tenho estudado isso, e tenho me aprofundado nisso e buscado entender o que esses caras têm para ensinar. Pô, mas eu não sei se eu vou ter uma empresa de 1 bilhão. Não sei. Talvez vocês não tenham uma empresa de 1 bilhão. Mas eu acho que esses caras têm alguma coisa para ensinar para a gente. Tem ou não tem? Um princípio que a gente encontra em todas elas. PTM. Propósito transformador massivo. Do TED Talks, ideias que merecem ser espalhadas. Do Google, organizar as informações do mundo. Do Facebook, conectar o mundo. Ter um mundo mais conectado.
Você vê que são coisas que não têm necessariamente uma relação direta e tem até interseção com a execução e a tarefa. Mas não é buscador de grandão, sacou? Aqueles missão, visão e valores que a gente vê normalmente, que a gente escreve e nunca usa, sabe? Que a gente aprende na faculdade de administração, sabe? Olha, tem que escrever missão, visão, valor, aí bota lá, ser uma empresa ética e competente, com qualidade total, que atende muito bem seus clientes, né? Não é isso? Não é mais ou menos assim, né? E ser a maior líder do nosso mercado. Pô, imagina, todo mundo, ser o número 1 do nosso mercado de arquitetura. Só tem um espaço para um número 1, né? Se todo mundo for o número 1, ninguém vai ser. Não é verdade? É isso que acaba acontecendo, né? Ninguém consegue se diferenciar e tal. Mas aí sobre isso vai ter um rapaz que vai falar e vai ser legal. Já estou antecipando aí. Tá vendo? Spoiler. Então o propósito transformador massivo, ele é algo relevante para nós. Pense nisso. Pense sobre isso, sobre o seu negócio. Isso pode ter uma relação direta com aquilo que você acredita, por que não? Né? O nosso, na mentalidade empreendedora, é levar essa mentalidade para 20% da população do mundo. É isso que eu acredito. Porque eu acredito na lei de Pareto, sabe? Vocês conhecem a lei de Pareto, do 80-20? Né? Eu acredito que se a gente conseguir levar essa mentalidade para pelo menos 20% da população do mundo, a gente consegue melhorar as coisas. Eu não falo nem mudar, melhorar, fazer a diferença, influenciar de forma positiva. E a gente trabalha para isso, com os nossos clientes, trabalha com as nossas iniciativas, visando isso, né, como um sonho insano, talvez. Cabeça de fundador. Esse é um outro princípio, um outro conceito, que está muito aliançado e alicerçado nos valores do seu negócio. Se você não tem clareza sobre o teu caminho, você vai ter dificuldade de replicar isso. E fazer com que as pessoas do seu time, mesmo que esse time seja pequeno, de 2 pessoas, ou só de você, e depois com um assistente, se você não conseguir transmitir isso, vai ser difícil crescer. Porque a gente só consegue crescer com pessoas. Né? Não precisam falar, não, tá? Tem gente que tem meio, né? Crescer, mais gente, mais problema para o meu negócio, né? Mas se a gente quer crescer o nosso negócio, a gente vai precisar de mais gente. E transmitir esses valores, transmitir essa base de cultura é algo importante para que você possa começar certo esse crescimento. Um outro ponto é que eles se apoiam naquilo que existe para crescer mais. Vou dar um exemplo prático disso. O Instagram. Quando ele foi lançado, ele tinha 2 coisas que são bem interessantes, que são pouco faladas. A primeira delas é que ele utilizou as plataformas do Twitter e do YouTube, do Facebook, do Twitter, o e-mail também, para expandir a possibilidade dos seus conteúdos. Então, ele deixou o conteúdo compartilhável para essas plataformas. Então, já existia uma base muito grande ali e eles começaram a usar aquela força de outras plataformas para alavancar. Então, isso é um ponto importante. Né? Tem até uma frase filosófica que fala disso, né? Se eu vi mais longe, foi porque eu não sei o que lá, nos ombros do gigante, né? Eu me sentei, sei lá, subi. E faz sentido isso. Se você tem hoje uma oportunidade no seu negócio de se conectar com alguém que já tem um caminho que pode te possibilitar a alavancagem, faça isso. Esse é o ponto. E a outra coisa que ninguém conta é que o fundador do Instagram era um amigo do Jack Dorsey, que era o fundador do Twitter. E aí, o que aconteceu? Ele mostrou a plataforma, como funcionava e tal, fez uma continha lá para o Jack Dorsey, e ele começou a postar no perfil pessoal dele aquelas fotos com filtros. E aí, alguns influenciadores naquele meio começaram a ver e também aceleraram esse processo de expansão. Obviamente que isso não é o fator que fez com que o Instagram fosse vendido para o Facebook por $1 bilhão, e hoje vale 37 bilhões, acho que o Facebook fez um bom negócio.
não foi esse o fator, mas foi um fator de alavancagem, foi um fator de propulsão. Então, mais uma vez, mais um ponto para contatos, pessoas, alavancando aquilo que você busca e aquilo que você está buscando desenvolver e crescer. Uma outra coisa que todas essas empresas têm é o pensamento Lean. Eles dizem não ao perfeccionismo, que é construir, medir e aprender. Sempre começando pequeno e acelerando os ciclos. É um pensamento um pouco voltado para é um pensamento um pouco de engenheiro, né? Um pensamento de cientista, que eu faço um pequeno experimento aqui, aí eu vejo o resultado desse experimento, aí eu vou e amplio isso. Né? É o que a gente usa, por exemplo, muitas vezes para lançar um produto digital. A gente faz primeiro uma turma pequena, e aí verifica, vê os feedbacks, melhora o produto, e aí faz um próximo lançamento de produto, e aí verifica, melhora, ajusta e vai crescendo, e vai escalando. Esse pensamento Lean é um pensamento que é nutrido nessas empresas. Você pode começar a refletir como você pode aplicar, ou como que você pode incluir esse tipo de pensamento dentro do seu negócio. Linha de frente. Esse é um outro ponto. Os fundadores, os caras que começam esses negócios, eles permanecem como guardiões da cultura do negócio. Eles permanecem na linha de frente. Ninguém gosta de seguir um líder que não é exemplo. É o cara que fica lá, né? Isso é engraçado. Vou contar. Eu tinha um chefe, né, uma vez, na empresa de consultoria que eu trabalhava, que ele era um gênio da motivação dos funcionários, sabe? Ao contrário. Só que não, né? Ele chegou uma vez para mim e para um rapaz que foi meu cobaia, né, no meu primeiro produto. E engraçado, essa história também é legal, mas eu vou contar essa primeiro. E aí ele chegou para mim, né, e para ele, o nome dele é Juvenal, esse rapaz foi meu cobaia no acelerador. Aí ele chegou para a gente e falou assim, cara, o escritório dele era legal, era na frente do canal, assim, de Cabo Frio, né, tem um canal muito bonito e tal. Aí ele falou assim, pegou a gente, botou na janela, olhou e falou assim, tá vendo aquele barco ali? Um barco passando assim. Aí, então, eu vou estar eu e a minha esposa passando naquele barco ali. E vocês aqui, trabalhando. E vocês aqui, para construir esse nosso negócio. Filha da mãe! Passeando no barquinho, né, cara? Sabe? Quando o líder ele não é o linha de frente, eu não estou falando que você vai ter que estar sempre ali no operacional, não estou falando isso. Né? Inclusive, para crescer, a gente precisa cada vez mais se deslocar do operacional e trabalhar dentro do tático e do estratégico até o ponto do nosso negócio ser tão grande que a gente vai ficar no estratégico. Né? Como guardião da cultura, que é o que acontece com essas grandes empresas e grandes negócios aí multibilionários americanos e asiáticos, em sua maioria. Então, quando a gente começa a entender isso e a vivenciar isso na prática, de ser exemplo, a gente vai perceber que, naturalmente, as pessoas que estão do nosso lado começam a produzir mais, começam a avançar mais, e o nosso crescimento começa a acelerar. Por quê? Porque a gente só consegue crescer o nosso negócio se a gente crescer de dentro para fora. O negócio ele é a expansão de quem a gente é. Ele é o reflexo disso. E aí isso pode ser meio doloroso, mas se você acha que seu negócio é uma bagunça, provavelmente a sua vida está um pouco bagunçada. Provavelmente. Porque o nosso negócio ele reflete quem a gente é. Sacou?